A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica na carta do escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo. Ele inicia o seu livro falando da superioridade da pessoa de Cristo. Veja bem o que diz o texto. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos esse texto aqui na carta aos Hebreus, nós entendemos, quem é Jesus Cristo. Quem era a pessoa de Cristo? A importância da pessoa de Cristo, a importância do Cristo homem aqui na terra, a importância do Cristo Deus para a nossa salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, havendo Deus outrora falado muitas as vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem sido ministrada há muitos séculos. Deus, em sua infinita misericórdia, tem usado homens e mulheres para pregar o Evangelho a toda criatura, como Jesus nos ensina. Os profetas pagaram preços terríveis. Alguns pagaram, ou a maioria, pagou o preço com a vida. Foi com a vida, perderam suas vidas pregando o Evangelho. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que a história bíblica é apenas uma história escrita por homens sem nenhum fundamento espiritual, ou nenhuma confirmação, de que aquilo que nós pregamos é verdade. Às vezes eu fico me perguntando, será que homens e mulheres, pessoas sábias, como o apóstolo Paulo, como tantos profetas que foram levantados por Deus, será que esses homens foram enganados? Será que esses homens abraçaram uma ideia sem nenhum fundamento? Por isso que aqui aos Hebreus, o autor chega no capítulo 4, ele faz questão de dizer, aqui no capítulo 4, no versículo 12 ao 13, ele faz questão de dizer a autoridade dessa palavra. E ele começa dizendo no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma a vida. Eu vi um certo filósofo dizer acerca da importância da palavra de Deus. Ele até falou, deu um exemplo, jogue livros didáticos, ou livros de poesias, ou livros históricos, distribua esses livros no presídio. Depois de algum tempo você pega e distribua a Bíblia e veja quais dos livros mudaram a perspectiva dessas pessoas. A Bíblia tem transformado vidas. Vidas têm sido mudadas, pessoas têm mudado o seu comportamento através das Escrituras.
O apóstolo Paulo é um exemplo disso. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja e se transformou num grande apóstolo. Eu vejo, meus irmãos, as pessoas, tantas coisas sendo pregadas por aí, diferente daquilo que Jesus ensinou. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos alimentar da palavra, porque ela é viva e eficaz. Todas as nossas respostas estão aqui. Agora é necessário que nós possamos ler esta palavra e pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus para ele nos conduzir às verdades, para que possamos entender as verdades bíblicas para as nossas vidas. Eu costumo dizer que o cristianismo, ser cristão, não é difícil. Basta entendermos a mensagem central das Escrituras. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o exemplo, nós precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Cristo. Se nós formos olhar para o homem, nós vamos nos decepcionar. Mas quando nós olhamos para Cristo, com certeza, algo sobrenatural vai acontecer em nossas vidas. Quando nós olhamos para Cristo, a nossa perspectiva de mundo muda. A nossa visão muda em todas as áreas de nossa vida. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela penetra, ela nos confronta, ela nos orienta. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Luz para os nossos caminhos, como diz o salmista. A palavra de Deus, ela é que vai nos direcionar a um caminho perfeito, ao caminho da salvação. Por isso que Jesus diz, não turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu irei, prepararei lugar e voltarei para buscá-los. E vocês estarão comigo. Da mesma forma que ele falou para aquele ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Creia, nós estamos passando por momentos de adversidade, momentos de lutas. Pessoas morrendo, vários pastores morrendo, vários membros de igrejas morrendo, vários cristãos morrendo. E às vezes nós não entendemos por que, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso com a igreja? Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha também para a igreja, é uma apostasia terrível no meio da igreja. E às vezes eu me pergunto, será? Isso não é um juízo de Deus? Será que não é Deus mostrando para nós algo que nós precisamos mudar? Nós precisamos nos achegar mais a Deus? Nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus? Nós precisamos ser referência de um verdadeiro cristão, ao ponto de dizermos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Muita gente doente, muita gente desempregada, muita gente sofrendo, chorando, porque perdeu seu ente querido. Mas nós, irmãos, nós como cristãos, nós temos convicção, assim como o apóstolo Paulo, quando ele diz, a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, porque não atentamos para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Procure na palavra, se oriente na palavra, porque essa palavra ela é viva e eficaz. Deus tem falado conosco através dos profetas, através do Evangelho, através dos nossos irmãos, através da natureza das coisas criadas. Deus fala conosco o tempo todo. É porque muitas das vezes nós estamos mais preocupados com as coisas mundanas, com as coisas terrenas, que não conseguimos enxergar a voz de Deus. Não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos ver o sobrenatural de Deus. E muitas das vezes está na nossa frente. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra os seus olhos espirituais. Veja o que Deus tem feito e o que Deus ainda irá fazer por mim e por você. Basta confiar
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, derrame o seu Espírito sobre nossas vidas, para podermos entender quais são os seus propósitos para as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e tenham um bom dia, em nome de Jesus.